7h32, hora do esporte. Chamo o Carlos Ferreira aqui, já Sim, com senhora. informações do Paysandu, né, Ferreira? Exato, Fábia e todo mundo, bom dia novamente. Paysandu que vive um momento ainda festivo. Sim. Pela conquista da Supercopa Grão-Pará. Hoje faz uma apresentação em meio à cerimônia do Rossi, que é a principal contratação do clube para a temporada. Então, no meio desse momento tão especial, o Paysandu agora se volta completamente para o campeonato estadual. O ano de 2025 começou muito bem para o Paysandu. Vitória em clássico contra a Tunaluso e título da Supercopa Grão-Pará. Levantar troféus com a camisa bicolor é algo que fica marcado na carreira dos jogadores. A gente tem que se acostumar com isso, né? A camisa pesada como é a do Paysandu, a gente tem que buscar títulos. A gente entra em todas as competições para brigar por títulos, então a gente fica muito bem acostumado, a gente tem que estar dessa forma aí sempre, buscando títulos, e é o que o Paysandu merece. Brian teve papel fundamental na vitória do Papão. Foi dele o cruzamento para o primeiro gol de Nicolas. Depois o lateral cobrou uma falta que acabou sobrando para o atacante fazer o segundo. Nessa aí, dá para contar com uma assistência? O segundo gol é uma participação indireta ali, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Tentei bater a falta ali de um jeito, foi de outro e graças a Deus resultou no gol. O time bicolor voltou aos treinos. Título que manteve o clima bom na Curuzu e aumentou o otimismo para uma temporada que está só no começo. O ambiente sempre foi bom, cara. De verdade, sempre teve um ambiente tranquilo. Até os atletas que chegaram se adaptaram bem, né? A gente deu total apoio, né? A gente que está remanescente deu total apoio para quem chegou. E o ambiente tá maravilhoso, continuar dessa forma. Todo mundo trabalhando firme, todo mundo com muita disposição para que a gente venha buscar coisas grandes aí na competição. Passadas as comemorações do título da Supercopa Grão-Pará, agora o foco está no Campeonato Paraense. O Paysandu encara domingo o Capitão Poço. A partida estava marcada para o Mangueirão. Agora será na Curuzu, para a alegria dos bicolores. A gente passa, né, para quem chegou, né, que vai sentir essa energia da Curuzu, e a gente ficou feliz demais, né, porque jogar no nosso caldeirão aí, na nossa Curuzu, na nossa casa, é total importante para nós. A gente sabe que a torcida vai comparecer, sabe que a torcida vai lotar o estádio, então isso é motivo de felicidade, né? Então a gente só está na expectativa aí de domingo fazer um grande jogo, buscar essa vitória para que a gente continue feliz aí, sorrindo. Além do jogo do Paysandu contra o Capitão Poço, outro jogo que teve ajuste na tabela do campeonato, com mudança significativa, foi do Santa Rosa com o Independente, que seria à tarde e vai ser pela manhã. O jogo do Paysandu ficou naquele puxa-encolhe de horário, de local, mas, enfim, teve a confirmação definitiva no último momento, porque na segunda-feira fechava-se o prazo para qualquer mudança na tabela e no último momento houve a confirmação definitiva do jogo no estádio da Curuzu, às 5 da tarde. O Paysandu recebendo esse Capitão Poço, que é estreante no campeonato estadual, que pela primeira vez estará na elite do futebol paraense. Eu vou falar aqui do Capitão Poço, mas um pouco antes, vou dar destaque para o Brian Borges, que é um jogador que chegou para o Paysandu no ano passado, apontado pelo técnico Hélio dos Anjos, com quem havia trabalhado no Náutico. E ele chegou depois de uma lesão, tendo que passar por um processo de recuperação, foi crescendo aos poucos, retomando a sua plenitude aos poucos, fechou muito bem a temporada passada, um jogador que foi utilíssimo e que já começa dando essa prova do seu valor. Sobretudo porque é um lateral que resolve pelo lado direito e resolve pelo lado esquerdo. Contra a Tuna, por exemplo, ele jogou um tempo na direita, o outro tempo na esquerda e vai mostrando aí o quanto é importante no elenco bicolor. Do lado do Capitão Poço, o comando é de um ídolo bicolor. Estou falando de Rogerinho Gameleira. O Capitão Poço foi vice-campeão da Segundinha. Portanto, chegou nessa condição para a elite, mas teve mudança na comissão técnica. O elenco ficou com apenas 2 jogadores que eram titulares
na segunda divisão. Passou por toda uma transformação. O Rogerinho Gameleira foi contratado para remontar o elenco do Capitão Poço. E ele está aqui no Bom Dia Pará para nos adiantar algo sobre esse time que chega para ser a grande novidade do Parazão 2025. A gente está trabalhando, né? Nós tivemos poucos dias de treinamento. Na realidade, é nosso 13º dia. É pouco para a performance dos jogadores, né? Mas os jogadores estão evoluindo bem, tecnicamente, taticamente, fisicamente. Isso é o mais importante. Esperamos fazer um bom jogo dentro da Curuzu e sair com resultado positivo. É claro que é um jogo difícil, vamos enfrentar um time de Série B, mas como o futebol é imprevisível e caótico, a gente tem totais condições de sair com resultado positivo. Considerando os 12 clubes do campeonato estadual, Fábia, ninguém dos que vão disputar esse campeonato, técnicos, atletas, ninguém é mais vitorioso no campeonato paraense do que o Rogerinho. 3 títulos pelo Remo, 3 pelo Paysandu, fora os outros títulos regionais, estaduais, nacionais pelo Paysandu. Então, foi um atleta extremamente vitorioso e um técnico que tem conseguido se destacar também, está aí no comando da equipe do Capitão Poço, que nós vemos em ação. Nessa remontagem do elenco do Capitão Poço, o Rogerinho foi buscar Ju Alagoano, um centroavante do Motoclube, o João Guiotti, um goleiro do interior de São Paulo, um jovem goleiro do interior de São Paulo, Iago, um zagueiro que jogava lá no Distrito Federal. Aqui do futebol paraense, ele puxou para o meio de campo o Alexandre, que foi do Independente, do Cametá, da Tuna Luz do Brasileira, Alisson, Atos, também jogadores aqui do futebol regional, enfim. Desta maneira, com o que sobrou, com o que ele acrescentou, ele remontou o time do Capitão Poço, que estará em campo domingo contra o Paysandu. E quem também está se preparando é o Remo. Sim, e nessa preparação do Remo, há uma rotina de apresentação dos seus contratados. Ontem, por exemplo, foi o dia do atacante Felipe Viseu. Para quem pensa que aos 27 anos sair da Série A e ir para o futebol do Norte é uma loucura, o mais novo atacante azulino tem um recado. Olha, eu posso dizer que isso é um engano para essas pessoas, né? Eu acho que são pessoas que realmente não sabem o que é o futebol, não sabem o que o Remo representa. Contratado para ser a esperança de gols na temporada, o atacante Felipe Viseu foi apresentado no Baenão. E mesmo com outras propostas na mesa, assinou um contrato de 2 anos com o Leão. Desde que o Remo entrou em contato comigo, né, eu sempre me senti muito tranquilo, assim, com meu coração muito em paz, né, por tudo que assim, a diretoria passou para mim. O Papelinho foi o que fez o primeiro contato comigo e pelo que ele me passou, né, pelas expectativas, né, dessa temporada. E eu sou um jogador que gosta de desafio, né, já tenho um acesso da Série B para a Série A, então eu estou afim disso, né, de vivenciar isso de novo. Na última temporada, Viseu esteve no Criciúma e até começou o ano se destacando no estadual, onde fez 5 gols. Porém, enfrentou uma sequência de lesões que o deixou de fora por várias partidas. E apesar de não conseguir livrar o time carvoeiro do rebaixamento na Série A, ele voltou a fazer gols. Agora totalmente recuperado, vê no Clube do Remo uma oportunidade para seguir o bom momento individual. Com isso, claro, ninguém quer estar lesionado, ninguém quer sentir problemas, né? Quer sempre estar ajudando o clube, mas em questão da parte física eu me recuperei bastante, me recuperei bem, desde que voltei, né, que retornei dessa lesão, graças a Deus não tive nenhum outro problema, então vejo o Viseu como o melhor possível para esse início de temporada, para essa temporada, e muito feliz e motivado para poder ir 100% fisicamente, para poder ajudar o Remo aí nesse início e durante a temporada toda. E na semana da estreia, não são apenas os atletas que ficam ansiosos. Com a reformulação do time, a torcida também fica inquieta para ver os novos jogadores em campo. Portanto, só resta uma pergunta para ser feita. E aí, Viseu, joga no sábado? Acredito que posso ganhar alguns minutos sim já nessa partida. Vou para o jogo se Deus quiser. Como eu falei, né, hoje ainda é terça-feira, tem muitos dias da semana ainda para ganhar ainda mais na parte física, em questão de perna, fôlego, mas com certeza, né, estou preparado já para poder fazer esse jogo. Se Deus quiser aí, se eu não começar,
né, poder ganhar alguns minutos, né, junto com meus companheiros e poder fazer uma bela estreia, e, se Deus quiser, sair com essa vitória aí diante dos nossos torcedores. Bom, o técnico Rodrigo Santana esteve conosco ontem aqui na TV Liberal. Tivemos a oportunidade de conversar bastante com o técnico do Clube do Remo e, assim, o que ele tem desenhado para o jogo de sábado contra o São Francisco. Dos jogadores que chegaram mais recentemente, que chegaram em janeiro, o zagueiro Alvarinho, argentino, foi o que se apresentou em melhores condições e está nos planos para começar o jogo. Vai ser titular já no jogo contra o São Francisco. O Remo mantém a mesma plataforma no sistema 3-4-3, então o Alvarinho compõe com o Sávio, né, compõe com o Rafael Castro e com o Lucão, o trio de zaga, e o Sávio, que no jogo treino contra o Pinheirense foi zagueiro esquerdo, vai ser o ala esquerdo, né? O Cadu, o garoto Cadu de 18 anos, vai ter o espaço dele para começar o jogo. É bem curioso observar o seguinte, Fábio, esse jogo Remo e São Francisco tem de um lado o Cadu com 18 anos na lateral direita do Remo, e na lateral direita do São Francisco está um atleta que viveu a mesma experiência do Cadu. Saiu da base, começou cedo no Remo e construiu uma história, o Léo Rosas, que agora está com 39 anos, tem mais que o dobro da idade, poderia ser pai do Cadu, que está cotado para ser titular nesse jogo contra o São Francisco. No mais, dos jogadores que chegaram em janeiro, está havendo uma avaliação lá da comissão técnica do Remo, de quem tem condições de compor o banco e ser acionado durante o jogo. Enfim, a torcida do Remo vai ver estreias, né? Vai ver, já tem a segurança, a confirmação absoluta das estreias do Lucão, do Denner, que são jogadores que chegaram ainda em dezembro, Dodô. Esses atletas já estão aptos plenamente, porque fizeram toda a pré-temporada, e esse novo Leão Azul, se não está pronto, vai apresentar um esboço do que terá para a temporada inteira. Sábado, 18 horas, Mangueirão contra o São Francisco de Santarém. E tem mais leão aqui, só que outro leão, né? Que é o Leão Santareno. Para a disputa do campeonato estadual deste ano, o São Francisco tem um atleta com o DNA de um jogador histórico do futebol paraense. A dedicação no trabalho é visível. É a preparação para mais um campeonato paraense. O Centro de Treinamento da Desportiva, em Marituba, segue sendo a casa do São Francisco, time de Santarém, que quer fazer bonito no estadual. O nosso foco é ter um bom início de competição, conseguir o máximo de pontos possível, o mais rápido possível, para a classificação entre os 8. Depois que nós chegarmos entre os 8, aí sim nós temos que pensar em dar voos mais altos. Mas o nosso foco é a classificação entre os 8, né, para as quartas de finais, para depois pensarmos em avançar para as semis e continuar dando voo mais alto. Surpreender os nossos adversários. No elenco do Leão Santareno, há alguém que carrega o DNA de jogador histórico do futebol paraense. O meia, Renan Dantas, de 23 anos, neto do ex-zagueiro Casimiro, campeão paraense com o Paysandu em 1963 e bicampeão com o Remo em 1964 e 1968. Desde pequeno, meu pai sempre procurou me passar as histórias do meu avô com a camisa do Remo. Ele sempre procurou me contar algumas histórias dele vivendo futebol. Para mim está sendo um prazer enorme poder disputar o campeonato do estado que meu pai nasceu. Para mim vai ser um orgulho muito grande poder representar a camisa do São Francisco nesse campeonato. E fazer um bom campeonato vai ser importante, mas não só para dar orgulho para o meu avô já falecido, mas também para toda a minha família que com certeza vai estar torcendo muito por mim. O meia é natural de Barueri, interior de São Paulo. Tem passagens pelas categorias de base do Corinthians, Portuguesa e Nacional de Portugal. Já atuou também pelo ABC em 2023 e ano passado esteve no Oeste de São Paulo. Ele está brigando pelo espaço dele, né? É um jogador que a gente vê que ainda está no processo de adaptação, principalmente à nossa região, né? O clima aqui, tu sabe que tu respira praticamente água, 96% de umidade relativa do ar é alta demais, muito quente e úmido, né? Então está se adaptando juntamente com os demais. Esperamos que corresponda com o avô.
Renan Dantas nunca havia jogado no Pará. A estreia dele pode ser no sábado, no primeiro jogo do São Francisco no campeonato estadual, justamente contra o Remo, clube no qual o avô do Meia deixou uma marca. Com certeza vai ser uma data muito importante para mim. Tenho certeza que meu avô vai estar acompanhando mesmo lá de cima, vai estar na torcida por mim. Vou me dedicar ao máximo, botar tudo que eu tenho para mostrar em campo, para poder ficar marcado mesmo como uma data positiva, não só para mim, mas como para toda a minha família que com certeza vai estar acompanhando o jogo. E para esse jogo, Renan vai contar com o apoio especial do seu Milton. Meu pai vem de São Paulo, vem acompanhar a estreia. Ele é um cara que sempre me apoiou durante toda a minha carreira, ele sempre acreditou muito no meu futebol. E ele vem lá de São Paulo para poder estar presente aqui nesse jogo, que é tão importante para mim. Quem sabe um golzinho para ele poder comemorar, né? Um gol vai deixar a data ainda mais especial do que já é, e eu com certeza vou me dedicar ao máximo para poder marcar esse gol, não só para ele, mas para ajudar a nossa equipe e para que a gente possa sair com o melhor resultado possível. História que expressa a importância da família, né? É verdade. Há esse resgate de DNA através do Renan Dantas, pela história que o avô dele construiu, que foi muito bonita, especialmente no Remo. O Casemiro, o avô do Renan Dantas, teve assim, uma trajetória extremamente vitoriosa no Paysandu e no Remo um destaque como referência. Eu lembro recentemente de ouvir um comentário sobre Casemiro, de um zagueiro clássico, de um zagueiro absoluto, né, do tipo que é técnico, é mais técnica do que força. Era o caso dele na época. Que o Renan Dantas tenha a felicidade de honrar esse DNA, seja feliz no São Francisco, que tem um outro caso de DNA de jogador importante do Remo. É o Andrei Aquino, também jogador de meio de campo, que tem apenas 22 anos, mas já está voltando da Europa. Construiu a experiência dele de futebol na Europa e está voltando agora para o futebol paraense. O Andrei Aquino é filho do Jaime, que foi meia do Remo na Copa João Avelange de 2000 e que é paraense. Muito bacana a gente contar essas histórias. Vamos agora com times amadores. Começando com quem aqui na tela? Barcelona, Vila do Doca, Primavera. Tá aí o Barça de Primavera. Esse é o Real Atlético, Santana do Capim, Aurora do Pará. Vez do time dos cinquentões de Tracuateua. Aí estão eles. Amigão, Conjunto Cordeiro de Farias, Tapanã, Belém. O Japim foi campeão da Copa do bairro do Pirapora, lá em Castanhal, o evento do Rubervan. Primos FC, Ipixuna. Esse é o time do Perimiri City, Santarém Novo. Resenha, campeão dos campeões do Tapanã, aqui da capital. Problemáticos. Tem vaga para nós nesse time, Fábio. Problemáticos, Maguari Ananindeua. O Paysandu teve um jogador, o Brasil teve, né? Dario, o rei Dadá. Entre as muitas frases dele, do folclórico Dario, ele dizia o seguinte: não me venha com problemática que eu tenho a solucionática. Era um especialista em fazer gols. Então tá aí o time dos problemáticos. Agora é a hora do Real Madrid, campeão do Caixa Pará, região metropolitana. Estou vendo o Edgar de cabelos brancos ali, é uma das figuras exponenciais aí do time campeão lá no Caixa Pará. Bom, fechamos o primeiro tempo do esporte, daqui a pouco você volta e aí traz o Esporte de Saúde, quadro de hoje. E também o aparato tecnológico de Remo e Paysandu na preparação dos seus atletas para esta temporada. Te aguardo, até mais, Ferreira. 8h20. Carlos Ferreira de volta já. Times amadores. Na tela, vamos lá. Quem é que abre esse desfile aqui dos amadores? Esporte Clube Quarentões, Cametá. Essa demora aí porque alguém ficou esperando a vinheta, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente está se adaptando. Avançando. Com Udinese, campeão do Satélite, capital.
Marajó Esporte Clube é de Soure. O Edil Highlander com filhos, irmãos, sobrinhos. Aí o time do Edil, aqui da capital. Fortaleza FC é do Moju. Aí o Fortaleza. Futebol Centro, Irituia. Avançando com Marajó Esporte Clube, da cidade de Soure. O Milan é do bairro do Tapanã, aqui da capital. O São Francisco do Açu é do quilômetro 33, da Alça Viária, Baixo Acará. Gurizada ali do Acará. Vasco da Gama, de Portel. Lá em Portel tem um jogo Vasco-Flamengo, que se repete com uma grande festa. E o Vasco foi vitorioso, então tem esse destaque aqui na tela. Fechamos com times amadores, agora vamos de vinheta nova. Opa! Olha, o nosso esporte saúde todo enjoado. Tô achando chique demais isso. Então, trazemos a história de Valdir Bordado. É um senhor de 65 anos, reside na agrovila do Nazaré, lá no município de Castanhal, na zona rural do município. Venceu a morte 2 vezes. Era atleta de fim de semana, ali dos peladeiros, como nós mostramos há pouco. Tomou uma decisão na vida. Resolveu se dedicar à corrida de rua. Moral da história. Tornou-se um campeão de saúde. Ferreira, em 92 me deu um AVC. Aqui nesse campo de futebol, me deu um AVC, a gente brincando uma bola aqui. E aí Deus foi maravilhoso comigo. Fiquei de 92 a 2019, me deu uma parada cardíaca, cara. Aí eu já fazia minhas caminhadas, já fazia meus trotes aqui no interior. E aí fui achar corrida de rua, um dos esportes mais espetaculares que eu já achei na minha vida foi corrida de rua. Isso buscando saúde, qualidade de vida, atividade física, mas se não fizer toda a base também de uma alimentação saudável. Aqui vou te contar que eu como a base de jiló, berinjela, quiabo e peixe, feijão e arroz do meu plantio, sem nada de agrotóxico, sem adubo químico, sem nada. Todo dia minha refeição é essa aí, meus almoços, geralmente a janta eu alivio mais um pouco, porque tem treino de manhã. E tô me divertindo, cara, me divertindo em corrida de rua. Geralmente aonde tô indo, tá sendo legal que eu tô sendo pódio, geralmente sempre dá pódio lá. E a minha diversão é essa, Ferreira. Está Valdir Bordado, que é uma inspiração com essa história dele. Um homem que dorme 7h30 da noite, acorda de madrugada, né, para praticar o seu esporte, acumula prêmios, daqui a pouco a gente vai ver aí medalhas, troféus das conquistas de Valdir Bordado. Eu trago essa história para encorajar pessoas que, independente de terem problemas de saúde, que foi o caso dele... Que foi e da motivo, idade também, né? Ele, aos 65 anos, hoje, né? Mas bem recentemente tomou essa decisão na vida e transformou, inclusive, a vida de parentes, né? Que se inspiraram nele, as pessoas mais próximas que se inspiraram nele. A ideia é que as pessoas que nós estamos alcançando agora também se inspirem, deem um estalo na vida, né? E abracem o esporte como fator de saúde. Muito legal essa história. Parabéns, seu Valdir. Muita saúde para você. Vamos agora falar sobre Paysandu, uma notícia de tecnologia. Exatamente. Qual é o aparato tecnológico que funciona num clube como o Paysandu, por exemplo, na preparação dos seus atletas para toda a temporada? Está conosco aqui o diretor da área científica do Paysandu, o coordenador científico do Paysandu, Júnior Furtado. A avaliação isocinética é muito importante porque ela nos dá, de uma forma muito precisa, o nível de força, resistência e potência muscular de membros inferiores. O aparelho gerador de resistência isocinética, que só tem um aqui em Belém, ele é um padrão ouro, né, para esse tipo de avaliação. Nós fizemos uma parceria com o programa de pós-graduação do Departamento de Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Pará, no qual nós podemos avaliar todos os nossos atletas na pré-competição. Hoje nós temos dados precisos do nível de força, de equilíbrio, a relação antero-posterior, que ela é muito importante para evitar as entorses e as rupturas do ligamento cruzado anterior, e nós temos o nosso grupo mapeado com relação a isso.
ganha muito a fisioterapia, os médicos, a preparação física e a fisiologia, principalmente para poder elaborar todo um trabalho de prevenção, se for preciso, ou então ainda aperfeiçoamento no plano de tratamento e de treinamento desses atletas. Então é uma inovação que os grandes clubes utilizam. Nós lançamos mão de termos aqui em Belém um aparelho como esse e claro que não poderíamos virar as costas para essa tecnologia que vem realmente nos qualificar nesse início de temporada. Ciência e tecnologia, isso é o que diferencia a performance das equipes na estrutura que os clubes oferecem. Está aí o Paysandu mostrando o que tem, outras imagens. Esse é o aparelho que o Paysandu teve acesso no convênio com a Universidade Federal do Pará, que mede a força dos atletas. Você vê o esforço extremo do atleta nesse momento em que é mensurado o seu potencial de força. Temos outros equipamentos dentro da rotina da preparação dos atletas, como estamos vendo aí, o serviço de scanner. O remo é muito elogiado também pelo seu núcleo de saúde e performance, o NASP, Núcleo Azulino de Saúde e Performance. Do remo a gente mostra amanhã como é que funciona lá no Leão Azul, mas o importante é registrar esses avanços que os nossos principais clubes vêm apresentando ano a ano, e isso faz toda a diferença, não só para a performance do atleta durante a temporada, mas também na prevenção de lesões, o que é fundamental, sobretudo agora que há jogadores que são muito caros para os padrões, para as condições aqui do futebol do Pará. Então, você ter um jogador lesionado, um jogador que custa caro lesionado, é muito prejuízo técnico e financeiro. Esse aparato tecnológico precisava dessa atenção que o Bom Dia Pará deu hoje, no caso do Paysandu, dará amanhã, no caso do Clube do Remo. Bem interessante a gente ver esses bastidores também que envolvem ciência e tecnologia. Então amanhã a gente traz do Remo. Obrigada, Ferreira. Te espero amanhã com essas informações. Valeu. E obrigada também para você. Olha, tempo coberto hoje, viu? Lembrando, tem previsão de chuva para mais tarde. Tchau, tchau. Boa quarta-feira.